Olá, irmãos, paz do Senhor, boa noite, os irmãos que estão entrando aí, para nós juntos meditarmos na palavra do Senhor hoje. Glória a Deus, esperar que os irmãos estejam entrando aí, amém? Hoje um dia abençoado, dia que o Senhor tem nos dado, para que possamos adorar o nome dEle, amém? Vamos estar meditando hoje no livro de Lucas, capítulo de número 8. Aleluia. Irmão Valdete, irmão Adalberto, a irmã Emília, irmã Elza, José Guerreiro, Deus abençoe, paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos falar hoje uma história bem conhecida, uma passagem da Bíblia bem conhecida, mas que é uma palavra profética, onde Jesus fala algo que ao longo dos tempos tem acontecido e nos nossos dias nós temos visto. Esther, Deus abençoe. Mauriovaldo, paz do Senhor, saudade dos irmãos. Maicon, Deus abençoe, presbítero irmão Maicon. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração e vamos meditar na palavra do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia aí já no livro de Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo de número 4 e vamos meditar sobre esta passagem, que é uma passagem muito interessante, que o Senhor Jesus revela aqui algo sobre a sua palavra. E ao longo do tempo isso tem acontecido, isso tem sido constante nas nossas vidas, né, no meio do povo. E é muito importante. Então vamos orar. Senhor Deus, amado, santo e poderoso, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar e bendizer o Senhor por tudo quanto tem feito em nossas vidas, por esse dia, Senhor, que tem nos dado, abençoado, pois estamos com vida, estamos respirando o ar que o Senhor nos proporciona a cada dia, Pai. Por isso estamos felizes. E nesta noite, mais uma vez, diante da Tua palavra, que é o nosso guia espiritual. Senhor, é o guia para as nossas vidas, ó Pai. Ah, Senhor, que neste dia o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha abrir o nosso coração, Senhor, para que nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra e que nós venhamos guardá-la, Pai. E que esta palavra hoje, Senhor, venha nos ensinar, venha abrir, Senhor, os nossos olhos para tudo que tem acontecido à nossa volta e que nós possamos nos afirmarmos mais na Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Pai, assim nós oramos e já agradecemos por tudo no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, já pode fazer seus pedidos de oração aí. A irmã Andréia vai estar anotando ali e logo depois, no final, nós vamos estar orando. Estamos felizes por estar terminando essa pandemia, terminando esse lockdown aqui, onde nós poderemos já estar na casa do Senhor. A partir de amanhã já vamos poder estar na casa do Senhor, ainda que um número reduzido, ainda que com as restrições, mas certamente nós estaremos ali para nos alegrarmos na presença do Senhor. E contar mais uma vitória, contar mais uma bênção, mais um capítulo na nossa vida em que nós vamos estar virando essa página e certamente o Senhor tem uma nova história para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí, abre no livro de Lucas, capítulo 8. Eu quero ler, são 15 versículos, mas eu quero fazer uma pausa e depois no versículo de número 10, e depois nós vamos estar meditando. E é uma palavra bem conhecida dos irmãos, mas com certeza vamos estar aproveitando algo da parte do Senhor. Diz assim a palavra, a parábola do semeador, é bem conhecida. E ajuntando-se a uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas
ele começou a dizer assim: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com elas os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu 100 por um. Dizendo-lhe estas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram-lhe, dizendo: que parábola é esta? Amém? Vamos fazer uma pausa aqui. Eu imagino Jesus pregando, falando, ele sempre, onde ele estava, se ajuntava uma multidão de pessoas. E quando Jesus se reúne aqui, nós vemos que não foi por acaso que ele falou esta parábola. Que, se nós olharmos, existia uma multidão que se chegaram a ele. E Jesus, ele não perdia a oportunidade de falar da sua palavra, de falar do reino, de falar das coisas do céu. E ele disse assim: eu vou falar por parábolas, porque eles ainda não entendem, tem coisas que eles ainda não sabem, mas com o tempo vão saber. Quando os discípulos perguntaram para ele: que parábola é essa? Ele disse assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que, vendo, não veja, e ouvindo, não entenda. Se nós olharmos isso, parece que complica mais ainda. Mas o que Jesus quis dizer é que se ele falasse o que realmente era aquilo, alguns iam se escandalizar, alguns não iam aceitar. E ele então disse por parábola, mas já concluindo o seu pensamento. Então, eles começaram a falar: mas que parábola é essa? E Jesus depois vai começar agora a explicar qual era a parábola. Essa parábola, ela está no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas. Mas ela tem o mesmo sentido. Talvez não tenha as mesmas palavras, mas quando nós olhamos, o mesmo Espírito é que inspirou para que eles falassem, para que escrevessem esta parábola, E então Jesus vai dizendo para eles assim: olha, eu vou dizer para vocês o que é. Esta parábola, pois, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho são os que ouvem depois, e vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo na palavra. Eu estava meditando, e o Senhor me levou para esses versículos aqui, quando eu li. Então, Jesus, ele já sabia. Ele disse aqui, como eu disse, era uma profecia, era algo que iria ainda acontecer. Ele disse assim: um semeador saiu a semear. E aqui ele diz que essa semente que o semeador saiu a semear era a palavra de Deus. E nós sabemos, ele não colocou aqui o nome do semeador, mas ele nos disse para que nós íssemos, ou que vamos e pregamos a palavra, ensinamos a palavra. Então eu quero dizer que este semeador é eu e você. Este semeador são aqueles que já semearam a palavra, são aqueles que andaram desde o começo pregando a palavra.
E aqueles que, como diz aqui, algumas sementes caíram à beira do caminho. O que ele quis dizer aqui é que a beira do caminho era uma terra seca, era uma terra calejada, era uma terra que realmente não havia condições para que essa semente germinasse. E ele diz aqui que vindo as aves comem esta semente. O vento leva essa semente. Então, quando nós olhamos para as nossas vidas, quantas pessoas que desde começaram a pregar o evangelho, desde que saiu os nossos antepassados, os nossos patriarcas, pregando a palavra, e muitos não aceitaram. Essa palavra é aquela pessoa que você fala e a pessoa não quer saber. Não tem como, ele não se encontra nada para que possa germinar essa semente. É uma semente como que jogada em uma terra seca, uma terra que não vai produzir. E fica ali até que vem as aves e comem, ou o vento espalha. Então, quando Jesus disse isso, ele disse, olha, vai haver pessoas desse jeito. Vai haver pessoas que vocês vão pregar o evangelho, que vocês vão levar a palavra. Mas essa pessoa, o coração dele é tão duro que ele não vai ouvir. O coração dele é tão duro que vocês podem falar, podem pregar, mas ele não vai ouvir. E por fim, essa semente que você lançou, essa palavra que você lançou, ela acaba sendo levada, sendo esquecida, porque ela não vai germinar. O coração é tão duro, o coração é tão ressecado, que não tem como uma semente germinar. Quantas vezes nós já pregamos para as pessoas assim? Quantas vezes nós já falamos para pessoas assim? Pessoas que ouvem a palavra, mas não dá o mínimo de atenção, não dá o mínimo de crédito a esta palavra que nós pregamos. Esses são as sementes que foram lançadas e caiu no caminho, caiu na terra seca, e elas foram comidas pelas aves. Depois ele vai dizendo, também tem aquelas que caem sobre pedras, ou seja, às vezes tem pessoas que nós lançamos a palavra e mesmo por cima das pedras existe um pouco de limbo, né? Existe um pouco ali de uma terra, algo que fica ali, e essa semente, ela germina. Só que ela não tem como se aprofundar. Suas raízes não tem onde penetrar. Então, a Bíblia diz aqui que no primeiro, quando vem o vento, ela cai. Ela não consegue, porque ela até germina, mas não consegue crescer, não se desenvolve. Então, quantas vezes nós pregamos a palavra para pessoas desse tipo? Pessoas que até aceitam a palavra, pessoas que, enquanto tem alguma umidade, alguma coisa que favorece, eles até aceitam, mas a palavra não consegue penetrar no seu coração. Ele só aceita por uma necessidade, só por aquilo que é tão pouco que ele tem ali, aquela necessidade, mas de repente, quando para que isso crie raiz, para que ele realmente venha a ser transformado por esta palavra, a palavra encontra um coração endurecido, encontra um coração, como diz a palavra do Senhor, um coração de pedra, e a raiz não consegue penetrar para que possa alcançar uma profundidade e dar um crescimento e dar frutos. Então, quando vem o sol, quando vem o vento, essa planta, essa semente que germinou,
a tendência dela é morrer, é secar-se. E quantas vezes nós pregamos a palavra? Jesus sabia que nós iríamos pregar a palavra para pessoas desta maneira. Hoje, quando nós pregamos para uma pessoa, às vezes a pessoa está numa necessidade, às vezes a pessoa está numa dificuldade, numa enfermidade, e quando nós pregamos a palavra, eles aceitam aquela palavra, e nós vemos que parece que há uma transformação, parece que aquela palavra, ela germinou, ele fica alegre, até vai para a igreja, ele vai, só que de repente, quando acontece qualquer coisa, qualquer empecilho, essa pessoa se desvia, essa pessoa já não quer ir mais para a igreja, porque a palavra não encontrou uma terra forte, não encontrou como se firmar. Então, ela fica vulnerável. E muitas vezes as pessoas têm essa fé. O coração não está transformado, o coração ainda não abriu para que a semente lance as suas raízes para ter firmeza. E nós vemos muitas pessoas que às vezes, quando aceita Jesus, parece que vai despontar, parece que vai ser um grande pregador, um grande cantor, um grande profeta, mas de repente é só enquanto tem aquele pouquinho de terra em cima de um coração que é uma pedra. E isso não vai. Quando chega a dificuldade, no primeiro não, já começa a murchar. No primeiro problema que existe na igreja, já começa a desfalecer. E de repente, murcha-se. De repente, já se desvia. Muitas vezes, porque não tem essa firmeza. Então, esse é o segundo tipo que Jesus já profetizou que nós iríamos encontrar. Então não vamos ficar tristes, porque Jesus já sabia que alguns iam ouvir a palavra, ia até dar testemunho da palavra, mas de repente eles iam desfalecer porque a palavra não tinha realmente entrado no seu coração. A palavra não tinha ainda alcançado uma profundidade para que pudesse gerar frutos, para que pudesse crescer. Então, eu estou dizendo nessa noite para que você venha entender que há vários tipos e que nós devemos sim pregar, nós devemos falar a todas as pessoas. É Deus quem dá o crescimento, mas o próprio Jesus nos disse que haveria pessoas dessa maneira. Então, não vamos nos decepcionar, não vamos parar de semear, não vamos parar de falar do amor de Deus, porque nós vemos que Jesus já sabia que iria acontecer essas coisas. Depois, ele fala de outras sementes que caíram entre espinhos, e os espinhos sufocaram. Meus irmãos, quantas pessoas que nós vemos que aceitam Jesus, a palavra entra no seu coração, eles crescem, até dão frutos, mas de repente começa a ser sufocada. E esses espinhos, o que seriam esses espinhos para que nós pudéssemos entender o que é que sufoca essa planta para que ela não dê o seu fruto? Aqui, esse versículo aqui não diz, só diz assim: e outra caiu entre os espinhos, e crescendo com elas os espinhos sufocaram. Então, eu fui procurar aqui, tem uma outra mesmo, como eu disse, a palavra ela é em Lucas, ela é em Mateus, né? E a gente pode entender. Em Marcos, diz assim, ó: e algumas sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no, e não deu fruto.
essa semente, o que nós vemos que pode ter sufocado uma semente, o que sufoca uma pessoa quando ela cresce e não dá fruto, né? Ela aceita a palavra, ela vai, continua, mas começa e não dá fruto. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que uma das grandes coisas que cresce e que sufoca a palavra de Deus é a vaidade. A vaidade em todas as suas formas. Quando nós falamos de vaidade, às vezes as pessoas acham que nós temos que estar sempre cabisbaixo, as mulheres não devem se cuidar, os homens não devem se cuidar, não devem se vestir bem, não devem se arrumar bem para ir para a igreja. Isso não é a vaidade que eu estou falando. A vaidade é quando nós ultrapassamos esse limite. Quando nós fazemos as coisas, e quantos fazem a obra do Senhor por vaidade, para querer se mostrar, para querer aparecer, ou aqueles que a ganância, aqueles que a inveja, aqueles que o tempo vai passando e você vai perdendo o primeiro amor e vai começando a aparecer as contendas. Isso vai sufocando a palavra, isso vai sufocando a semente. E aqueles que entram por este caminho acabam que não dão fruto digno daquilo que o Senhor quis, que o seu projeto, né? Nós vemos que quantas pessoas, quantos que vão bem na igreja, quantos que vão até que começam a ter um cargo, começam a ter como que eu posso dizer? Ser levado a um cargo, né? Ter um ministério, e começa a, então, entra no seu coração uma glória de si mesmo. Isso é vaidade. Quando nós achamos que a glória não é de Deus, que a glória é nossa. Isso é vaidade. Então, isso sufoca a palavra de Deus, isso sufoca a semente que foi plantada, mesmo que às vezes a terra é boa, mas essas coisas sufocam, isso não dá fruto. Por isso nós vemos muitas pessoas que são até ordenados, são consagrados, mas ainda tem esse tipo de espinho, tem esse tipo de coisa que sufoca, e às vezes o seu ministério não é um ministério frutífero, não é um ministério de frutificação, não é um ministério para o reino de Deus. Algumas pessoas até crescem financeiramente, a fama cresce, e nós sabemos hoje que o dinheiro muitas vezes ajuda, mas nós estamos falando aqui de compromisso e fruto do Espírito Santo. Aquilo que realmente a obra do Senhor, ela exige de nós, são frutos dignos de arrependimento. Nós temos que a nossa vida, a nossa semente que nós plantamos tem que germinar e tem que dar frutos, né? E às vezes nós vemos que as pessoas até vão bem, mas as coisas que estão em volta sufocam, e o seu ministério acaba sendo um ministério sem sucesso. Outros, por que não dizer, até se desviam também, porque não aguentam esse sufoco, não aguentam essa pressão, e acabam desistindo, achando que é mais fácil seguir a sua vida com seus negócios particulares, com seus afazeres do dia a dia, porque não suportam essa pressão. Então, isso é aquela semente que caiu em uma terra boa, mas que cresceu junto com ela a ganância, junto com ela a altivez, e acaba sufocando o ministério, ou seja, a palavra de Deus. E Jesus, ele sabia disso.
Então, quando nós olhamos para as coisas que acontecem hoje, não vamos nos escandalizarmos, vamos ficar firme, porque Jesus, ele já disse, ele falou aqui de 4 tipos de plantas, 4 tipos de semente que foram lançadas, ou solos aonde as sementes foram lançadas. O primeiro ela era na estrada, caiu pelo caminho, as pessoas passavam, pisavam por cima e as aves comeram e não deu nada. A segunda caiu entre pedras e enquanto achou a terra, enquanto tinha terra, enquanto tinha alguma coisa, ela germinou, mas depois não achou profundidade, não achou equilíbrio para que pudesse, no tempo do vento, no tempo da tempestade, no tempo da dificuldade, poder continuar dando frutos. Então, ela seca, ela murcha. A outra nós vemos aqui que cresceu entre os espinhos, e os espinhos sufocaram-no. E, como disse o versículo que nós lemos em Marcos, ela não deu o seu fruto. Mas agora nós vamos ver quando ele diz, né, que o versículo 15 que nós lemos diz assim: e a que caiu em boa terra, essas são os que, ouvindo a palavra, conservaram em um coração honesto e bom. Essas dão fruto com perseverança. Ou seja, quando nós lançamos a semente e a semente cai em uma terra boa, em uma terra forte, isso daqui, às vezes nós pensamos que é para os nossos dias. Jesus estava dizendo, era uma parábola profética, que iria acontecer isso enquanto a igreja estivesse aqui. Então eu quero dizer nessa noite que nós fazemos parte desses que, ouvindo a palavra, guardou no seu coração, num coração honesto e bom. Esses dão fruto com perseverança. Existe aqui, né, um requisito para que possamos dar fruto. O coração honesto e bom. Esses dão fruto. Então, ao contrário daquele, né, que foi sufocado com os cuidados dessa terra, com os cuidados desse mundo, com as riquezas, com os deleites da vida, esses não dão frutos com perfeição. Mas aqueles que guardam o seu coração com sinceridade, honestidade, esses dão frutos com perseverança. Ou seja, a palavra perseverança é continuamente, é sempre, é sem vacilar. Então, todos, né, vamos lá para o Salmo 1 diz que aquele que, né, teme ao Senhor, aquele que não assenta à roda dos escarnecedores, ele dá a sua fruta, né, seus frutos na estação certa, e a sua folha não murcha. Esses são aqueles que receberam a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor caiu em uma terra forte, em uma terra boa. Então, nessa noite, eu quero convocar você, para que você possa preparar o seu coração, para que a terra fique uma terra boa, uma terra forte, e toda a palavra de Deus que cair no seu coração, ela possa dar frutos, ela possa dar constantemente, né, frutos para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor já sabia disso. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que essa era uma profecia. E aqui quatro tipos de terra, ou seja, 4 tipos de corações o Senhor já via. 4 tipos de pessoas que iriam ouvir a palavra. Nós, como semeadores, nós vamos semear a semente, mas algumas não precisamos nos preocuparmos. Vamos semear, mas alguns não vão ouvir. Alguns vão ser como aquela semente que cai e os homens pisam, as aves comem. Outros vão ser aqueles que são só por um momento,
De repente você vê a pessoa estar bem na igreja, passa um tempo, você pergunta, já não está mais porque não tinha firmeza. Outros, às vezes estão na igreja, mas as coisas do mundo estão cercando ele e ele não desenvolve o ministério. Às vezes nós vemos pessoas, eu conheço a pessoa, já está há 10, 15 anos na igreja e ele não consegue desenvolver o seu ministério, é crente, mas existe coisas ao seu redor que sufocam e que ele não dá um fruto com excelência. Jesus sabia disso, né? Jesus sabia. O nosso pastor saudoso, pastor Eli Moreira, ele sempre nos dizia isso. Ele dizia assim, quando você vê uma pessoa, um crente, que passa por uma dificuldade, mas que ele sai, é uma prova que o Senhor coloca. E quando o Senhor coloca a prova, o Senhor dá a solução. É por um tempo, é para que a pessoa possa aprender algo e sair fortalecido daquilo que o Senhor dá a prova. Mas quando você vê uma pessoa que está sempre em dificuldade e nada muda, olhe em volta dele e vê que alguma coisa está errada. Porque a prova o Senhor dá e o Senhor tira a prova. Mas quando nós corremos atrás de lutas, as lutas são nós que procuramos. E quando nós procuramos as lutas, o Senhor não tem compromisso. E às vezes as lutas vêm por quê? Porque esses são os espinhos que nos sufocam. Às vezes nós queremos coisas, porque diz aqui que o que é os cuidados desta vida, que às vezes nós damos mais valor do que as coisas de Deus. As riquezas, os deleites da vida. Então isso nos sufoca. Isso é uma prova. Isso não é uma prova. Isso é uma luta que às vezes nós pegamos. E isso faz com que muitas pessoas passam anos e anos na igreja, mas não desenvolvem, porque realmente não aplicaram o seu coração na obra do Senhor. Mas agora nós vamos ver que quando essa semente ela cai em uma terra boa, em uma terra fértil, guarda o seu coração honesto e bom, esses dão bons frutos. E os frutos é para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou vendo aqui na live o Vanderlei, né, o Vande, né? A gente se conhece desde solteiro e a gente sabe como que esta palavra ela pode falar aos nossos corações, pois, né, a gente ouviu essa palavra, né, Vande, e hoje a gente pode se encontrar e falar das bênçãos do Senhor, das maravilhas do Senhor, esquecer tudo o passado, as coisas que aconteceram, e hoje nós podemos dizer, hoje sim, nós estamos dando frutos, né, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A Eliette, né, a Eliette cresceu junto com a Andréia, né, o Vande, a gente mora vizinho ali, né, em Cambé, vizinho da casa da minha mãe, e a gente sempre, quando vou aí, a gente se encontra e a gente fala, porque esta palavra caiu em um coração bom. O seu coração da Eliette aceitou esta palavra, né? E hoje vocês são obreiros, hoje vocês dão fruto para a glória de Deus. Isso é muito bom. É isso que o Senhor Jesus já profetizava nas nossas vidas. E quantos que nós conhecemos, né? Que hoje estão pregando a palavra de Deus, hoje estão fazendo a obra do Senhor, porque ouviram esta palavra, guardaram no seu coração e hoje dão louvores ao nome do Senhor. Mas quantos dos nossos amigos que junto conosco ouviram a palavra e não deram crédito? Alguns hoje já não vivem mais, são estatísticas. Outros, quem sabe, como nós já vimos aqui, até foram para a igreja, né? Parecia que ia bem, mas de repente não suportaram,
não suportaram o peso, porque não tinha raiz, um coração endurecido. Outros, as riquezas, os prazeres da vida levaram e hoje também já estão desviados. Outros estão na igreja, mas não têm uma vida frutífera. Mas eu louvo a Deus porque, né, estou falando aqui e posso contemplar, né, ali meu amigo que hoje podemos dizer que é um servo do Senhor, serve ao Senhor, e quantos outros. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, abra o seu coração, deixe o seu coração como uma terra fértil. Que você seja assim, porque todos já estão nesta profecia, todo tipo de coração, todo tipo de pessoa, Jesus já previa que iria acontecer. Mas ele viu eu e você, e sabia que poderíamos mudar. Aquele que tem o coração duro, aquele que tem o coração de pedra, um dia o Senhor disse lá no livro de Ezequiel, que ele trocaria o coração de pedra e daria um coração de carne. Então nessa noite, você que tem o seu coração duro, às vezes você já ouviu a palavra do Senhor e endureceu o seu coração. Fez como aquela semente que caiu nas estradas. E quantos que até zombam, né? Quando a gente vai pregar a palavra, as pessoas zombam. Então são esses, o coração como uma estrada calejada que não tem, os homens passam e pisam. Mas tem aqueles que o coração, eles até aceitam, mas o coração é endurecido. Nessa noite o Senhor quer trocar o seu coração. O Senhor quer te dar um coração de carne, onde você possa deixar que a semente enraize, que as raízes possam alcançar o teu coração e ser forte, fortalecido, para que no tempo da adversidade você possa continuar dando frutos. Quantos que podem hoje estar passando uma situação que você aceitou a palavra, mas junto com a palavra, você deixou crescer no seu coração as maldades dessa vida. Você deixou crescer os cuidados, os prazeres dessa vida, a riqueza, os bens vieram junto e sufocaram o seu ministério. Quantos que hoje não pode realmente se desprender para fazer o ministério crescer, para atender o chamado de Deus? Muitos têm chamados de Deus, mas por causa das riquezas, por causa dos prazeres dessa vida, por causa das circunstâncias, por causa dos cuidados dessa vida, não podem desenvolver o seu ministério e o chamado para qual o Senhor colocou na sua vida. Mas eu louvo a Deus, porque temos aqueles que ouviu a palavra, guardou no seu bom coração, num coração honesto, e estão dando frutos para a glória do nome do nosso Deus. Eu quero agora estar encerrando, né? Já passei, são 40 minutos, nós vamos estar orando. E eu quero pedir para André trazer aqui o caderno. Nós temos quase 600 nomes no nosso caderno de oração, onde nós estamos orando constantemente pelos irmãos. E acredite, quando esses que têm o coração honesto, esse que tem o coração bom e que dão fruto com perseverança, dão frutos constantemente. Então, somos nós que hoje estamos na presença do Senhor. Somos nós que hoje estamos aqui para clamar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Às vezes nós pensamos que o nosso Deus, ele há variação, mas a Bíblia diz que não há variação. Ele é santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Então, nessa noite, eu quero clamar por esse Deus. Eu quero apresentar esses nomes que estão nesse caderno. Eu quero que você, aonde você estiver, você apresente alguém,
apresente a sua família. Se você tem uma necessidade, o Senhor é poderoso para resolver todas as situações. A Bíblia diz que para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível. Então, vamos estar orando. Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, né? Por termos vencido. No próximo sábado já podemos estar na igreja, né? Adorando o nome do Senhor. E vamos estar nesse momento agradecendo e clamando por esses nomes, né? Nós vamos estar orando pela irmã Valdete, né? A irmã Valdete vai começar o seu tratamento, a quimioterapia novamente, né? E também a Esté Pereira, que sempre tem pedido oração. Vamos estar orando. Ela tem uma causa na justiça. A irmã Esther, ela tem uma causa na justiça. Irmãos, a justiça de Deus, ela não falha. Quando a dos homens falha, quando a dos homens se corrompe, a justiça de Deus, ela permanece fiel para sempre. Então vamos crer que muito em breve a nossa irmã Esté Pereira vai estar aqui contando a sua vitória. A irmã Valdete, como os irmãos sabem, até aqui já é um milagre a sua vida. Deus tem cuidado dela, né? E no dia 9 ela vai recomeçar a sua quimioterapia. A irmã Marilene, irmã da irmã Ângela Assis, mãe da irmã Ângela Assis, também, né, está se recuperando de uma cirurgia. Vamos estar orando. Ela, né, teve agora há pouco um telefonema do Brasil que a sua mãe saiu agora há pouco da cirurgia. Então já vamos agradecer ao Senhor. Diogo, genro da irmã Eliette, está com suspeita de Covid. Irmão, vamos continuar orando, vamos crer que o Senhor pode fazer grandes milagres. Eu sempre digo que a plataforma para um grande milagre é uma grande dificuldade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, né, quando as coisas pareciam que não tinha mais condição, o Senhor operava um grande milagre. Mas também, Jesus chegou na casa da sogra de Pedro e ela estava com uma dor de cabeça. E Jesus curou a dor de cabeça. Então não importa o que você está passando, o Senhor pode curar. O Senhor pode ressuscitar. Não importa. Lázaro estava há 4 dias, mas o Senhor chamou ele para fora e ele saiu, glorificando o nome do Senhor. Aquele coxo que estava à porta formosa, lá no templo, né? Quando ele pediu uma esmola, mas os homens de Deus, aqueles que a palavra caiu no seu coração e que eles abriram o seu coração, germinou a palavra, eles disseram, olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Esses são os frutos que o Senhor quer que a sua igreja dê nesses últimos tempos. Irmãos, nós temos que frutificar, nós temos que dar fruto nesses últimos dias. Uma certa vez, Jesus passa por um lugar e ele vê uma árvore. E aí era símbolo de que quando a árvore estava com folha, havia frutos. E Jesus corre para aquela árvore e quando chega lá não há frutos. Então era uma planta enganosa. Era bonita, tinha muitas folhas. Possivelmente haveria frutos, mas quando Jesus chega, não tinha fruto. Então Jesus amaldiçoou aquela planta e disse, ninguém nunca mais coma um fruto de ti. Eu quero nessa noite convocar você para que quando Jesus vir até mim, ir até você, procurar frutos, você possa mostrar os seus frutos. E como nós vamos mostrar frutos? Frutos são testemunhos. Qual é o testemunho que você tem para dar para o Senhor?
ou para dar a quem te pergunta a respeito da sua fé? Que testemunho você tem para contar? Você tem um testemunho ou a sua vida foi sempre uma vida normal? Nada aconteceu. Você não tem um milagre para contar? Jesus não faz milagre na sua vida, à sua volta? Então, nessa noite, eu quero convocar você. Lembre-se agora de uma pessoa que está enferma. Eu creio que aí no Brasil, em Portugal, aonde nós estamos entrando agora com esta live, você conhece uma pessoa que precisa de uma oração. Você conhece de uma pessoa que está com uma necessidade. Você conhece uma pessoa que não está dormindo à noite. Você conhece uma pessoa que está endividado. Você conhece uma pessoa que está com Covid. Você conhece alguém que precisa de uma oração. E eu quero convocar você para que você comece a dar fruto a partir de hoje. E que você se lembre de uma pessoa. Você pode estar em Portugal e lembrar de uma pessoa no Brasil, você pode estar no Brasil e lembrar de uma pessoa no Japão, porque nós falamos aqui há pouco que a terra está cheia da sua glória. O Senhor, ele é onipresente, ele é onipotente e ele é onisciente. Então, ele é o Deus de perto, mas ele também é o Deus de longe. E nessa hora eu quero clamar com você. Eu quero que você coloque no seu coração alguém. E você vai ouvir dessa pessoa que ela foi curada, que o seu problema foi resolvido. E você vai ter, se até hoje você não teve um testemunho, se você até hoje não teve um fruto, Deus está te dando a oportunidade hoje de colher, ou melhor, de produzir o primeiro fruto na sua vida. Se você ainda não aceitou essa palavra, que você possa abrir o seu coração e que essa palavra possa encontrar uma terra fértil. Que o seu coração não seja aquela estrada, aquele caminho duro onde caiu a primeira semente. Que o seu coração não seja a segunda terra, onde tinha um pouquinho de terra, mas que por baixo era uma pedra pura e a semente morreu. Que você não seja aquela semente que caiu, mas a riqueza, os cuidados, os prazeres da terra sufocou essa semente, ela não produziu. Mas que você seja essa terra forte, aonde vai encontrar e vai penetrar as suas raízes, vai encontrar água, umidade, para que dê fruto e frutos com abundância. Nessa noite, vamos orar? Eu quero orar. E eu quero que você faça essa oração comigo. Primeiro eu vou orar para que Deus venha fortalecer o meu coração, fortalecer a minha vida, que o meu coração seja um coração sincero, um coração bom, digno de produzir frutos. E depois eu vou apresentar aquilo que eu quero que o Senhor faça. Amém? Ore assim comigo. Senhor Deus, amado e santo, Deus poderoso, Deus que é conhecedor de todas as coisas, pois o salmista no Salmo 139, ele relata que não há para onde fugir de ti, ó Deus, porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor nos conhece desde quando éramos formados no ventre da nossa mãe. Deus, então, neste momento, Pai, eu quero me colocar diante de ti, sabe, Senhor, dizendo que realmente não há para onde fugir, pois o Senhor me conhece. Então agora eu quero pedir, Pai, que o meu coração seja uma terra forte, seja, Senhor, uma terra fértil, que o meu coração seja, Pai, conforme a Tua palavra diz, um coração bom, um coração sincero, para que eu possa dar frutos, para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, e se eu nesta noite, ó Senhor amado, eu estou sentindo a Tua presença, Senhor, neste lugar. Deus, se o meu coração, Senhor, se a minha vida encontra graça diante de Ti, ó Pai, para que eu possa interceder por alguém, para que eu possa, Senhor, clamar por alguém, Pai,
Que este momento, Senhor, seja um momento em que o Senhor derrame as bênçãos, Senhor, sobre este caderno, Pai, de oração. Ó Deus, por as vidas que estão aqui. Pai, Tu sabes e Tu conhece, mas a nossa necessidade, Pai, é de falar contigo neste momento, pois a Tua palavra nos diz, Pai, para nós clamarmos a Ti e o Senhor vai nos responder com coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Pai, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero conhecer mais, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, aonde estiver agora, Senhor, uma pessoa que estiver necessitada, Senhor, da Tua ajuda, que o Senhor entre com providência, que o Senhor entre agora, Senhor, nos hospitais, que venha curar, Senhor, de enfermidades terminais, de câncer, do Covid, de tantas outras enfermidades, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, aqueles que estão necessitados, ó Pai, ó Deus, são tantas coisas que têm acontecido, tantos desastres, ó Pai, enchentes, terremotos, Pai, que neste momento o Senhor coloque as Tuas mãos, Senhor, o Senhor que é poderoso, o Senhor que controla toda a natureza, Pai. Ó Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor, neste momento, olhe, Senhor, para nós com o Teu olhar de misericórdia. Pai, que faça cessar, Senhor, de sobre a terra, Senhor, esta enfermidade que tem levado, Senhor, tantas pessoas, Pai, para a sepultura. Ó Deus, eu sei que aqueles que ouvem a Tua palavra, aqueles que são espirituais, já entenderam, Senhor, qual é o propósito para qual o Senhor tem permitido, Senhor, que essa doença avançasse por toda a terra. Ó Deus, e nós tão somente queremos louvar o Teu nome, engrandecer-te, Pai, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado. Ó Senhor, nós temos visto várias pessoas à nossa volta ser curados, Senhor, desta enfermidade. É sinal de que o Senhor ainda está no controle. Ó Deus, e certamente, muito em breve, o Senhor retirará de nós, Senhor, este mal, Pai, e a Tua palavra venha se cumprir na nossa vida. Deus, nós queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome por cada vida, Senhor, que tem nos acompanhado nesta live. Aqueles que ainda vão assistir, que a Tua mão poderosa possa estar sobre a vida de cada um, abençoando, dando graças, e que nós possamos juntos Te louvar e adorar o Teu nome. Senhor, assim eu oro, agradecido, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco, que você possa estar compartilhando essa live. Também nós temos o nosso canal no YouTube, MRV UK. Você entra lá, tem várias mensagens, várias pregações, louvores. Você pode estar curtindo ali e também se inscrevendo para que nós possamos alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Quero agradecer ao Vande, Eliette, que estão ali, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amanhã, no mesmo horário, nós teremos a nossa live na nossa página da igreja lá de Swindon, MRV Swindon. Você estará também, juntamente conosco, o presbítero irmão Adalberto, estará ministrando a palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar e felizes por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça assim com a sua mão, aonde você estiver. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você puder, onde você estiver, bata aí uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele merece. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração para todos sempre. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.